Olá pessoal, tudo bem? Aula 5, Deslocamento ao Astral, curso Diametria, a Desobsessão Modernizada. Vamos para a aula 5? Aula 5 está na página, pessoal, 100, na página 100 do livro Diametria, a Desobsessão Modernizada, gratuito na internet. Baixa o livro e vem fazer o curso comigo, ok? Deslocamento ao Astral. Para que todos possam praticar diametria, foram criadas leis que regem todo o trabalho de deslocamento ao astral. Uma leitura atenta resultará em um trabalho excepcional. A primeira lei da diametria é a lei básica. Toda vez que em situação de invocação para a caridade, dermos uma ordem de comando a um médium devidamente preparado, visando a separação de seu corpo astral, do seu corpo espiritual, do corpo astral e do corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos pulsos sobre ele através de pancadas com malhete, ok? Em base apropriada, e invocar a força dos orixás por meio de uma contagem lenta, dar-se-á o deslocamento completo dessa criatura, conservando a sua consciência. Nessa lei baseia-se toda a diametria, ok? Ela possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade e segurança, já que o médium deslocado estará em companhia das linhas de trabalho da Umbanda, ok? A metodologia da condição de nos deslocarmos até abismos trevosos do interior do planeta nos permite também a ascensão a píncaros espirituais, níveis mais elevados. Com ela, podemos ainda assistir aos desencarnados na erraticidade, com vantagem inestimável tanto para eles como para o encarnado que sofre as obsessões, ok? A técnica é simples. Com o comando através de pancadas com malhete, emite-se pulsos, impulsos, e por meio da contagem em voz alta, tanto em número quantos forem necessários, de modo geral, basta que sejam feitos 7, de 1 a 7. Vou um exemplo aqui agora para vocês, tá bom? Eu estou sem o malhete aqui, não consegui trazer aqui para o escritório, mas você pode determinar. Eu determino, você já fez todo o procedimento, eu vou ensinar daqui a pouco na próxima aula, o procedimento de abertura da sessão de diametria, né? Feito todos os preceitos necessários, o trabalho aberto, você determina. Eu determino em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que todos os médios da mesa estejam deslocados ao plano astral, acompanhando o nosso paciente fulano de tal, 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 residente à rua tal, número tal. E vamos ao astral em 1, 2, e assim todos os médios se deslocam ao astral através do comando determinado do operador. Pessoal, é bem fácil, é muito parecido com a apometria. A única diferença é que a gente utiliza o malhete. Por que se utiliza o malhete, Osmar? Porque a malhete é a ferramenta de Xangô, é a ferramenta da justiça, é a ferramenta da sabedoria, do equilíbrio. E todos no plano espiritual respeitam o malhete de Xangô. Simples, né? Mas eu posso usar outra coisa? Não recomendo. Recomendo o malhete de Xangô, ok? Vende aí nas lojas, na internet, enfim, qualquer lugar. Nós lá temos um malhete de cor branca, ok? Então, através das pancadas do malhete, que já vem com a sua base própria, base apropriada, eu determino como operador que o médium se desloque ao astral ao lado do seu guia de trabalho ou do seu orixá, para que possamos realizar o trabalho da diametria. O comando é dado verbalmente, seja pelo dirigente do grupo ou pelo operador do grupo formado. Esse médium de incorporação, que é o que eu recomendo, tanto melhor será se for também sensitivo. Os comandos verbais são carregados de energia, vontade, amor e confiança nos orixás, impulsionando para que o fato se realize através das pancadas suaves, com malhete sobre uma base própria. Ok? Como projetar os impulsos? Os pulsos ou impulsos são projetados por ordem do operador, induzidos pela contagem em voz alta, de 1 e no máximo 7. Eu posso repetir quantas vezes, Osmar? Quantas forem necessárias, a que todos os médiuns se encontrem no astral. O operador pergunta: você está onde, pessoal? Estou no astral.
Está ao lado de quem? Estou ao lado do meu caboclo. E você, fulana? Estou no astral. Está ao lado de quem? Da minha preta velha. E você, fulano? Estou no astral. Está ao lado de quem? Do meu boiadeiro. E por aí vai, ok? Bom, a primeira lei da apometria é a lei que baseia toda a geometria, ou seja, o deslocamento do agregado anímico, a separação do corpo espiritual do corpo físico, através de comandos e pancadas no malhete, como eu já falei. A criatura deslocada perde a consciência, Osmar? Não, a criatura deslocada, seja paciente ou médium, conserva sua consciência durante o deslocamento. Não é uma incorporação. Sou eu que estou indo ao astral, ok? Então eu permaneço consciente na mesa, o meu corpo espiritual está no astral, eu estou deslocado ao astral, ok? Quais as possibilidades que essa lei propicia? Essa é a primeira lei. Possibilita explorar e investigar o plano astral com bastante facilidade. Visa atender com muito mais rapidez e eficácia as perturbações dos obsessores, neuroses, angústias, fobias, complexos e desvios comportamentais. Tais transtornos podem ser visualizados, observados, diagnosticados e tratados pela técnica do deslocamento astral. Com que propósito devemos usar o recurso do deslocamento? Com fim terapêutico, dentro do trabalho diamétrico, em grupo de pessoas bem intencionadas, treinadas, que não visem outra coisa senão bem ao próximo. Não faça diametria para ver futuro de ninguém. Você não vai ver futuro de ninguém. Você está vendo o que está acontecendo no astral com aquela pessoa, as perturbações, os ataques, a obsessão. A técnica da geometria foi criada e é criada para desobsessão. Não serve para outra coisa. Como assegurar o ambiente de trabalho diamétrico? Antes de iniciar os trabalhos da técnica, o dirigente espiritual deve firmar todos os pontos de força do terreiro e abrir todos os portais. Deve abrir-se também uma gira específica. Não tem tambor, não tem nada disso, gente. Tá? É uma reunião, um agrupamento de vários espíritos que, em determinada categoria, que se manifestam através da incorporação dos médiuns. Não há necessidade disso, tá ok? A gira pode ser festiva, de trabalho ou treinamento para esse trabalho. Você só determina, você invoca as forças espirituais para estarem ali no terreiro. É um momento especial, é um momento único, né? O congá, que é o altar do terreiro, deve estar aberto e iluminado, ou seja, com todas as trunqueiras, todas as trunqueiras firmadas, né? Cruzeiro firmado, Casa de Exu firmada, Casa das Almas firmada, Casa de Umulu firmada, né? Para que tudo seja feito com muita segurança, né? O mais importante no trabalho da desobsessão é a nossa segurança. Nós estamos encarnados, né? Nós não podemos ficar com os resquícios daquele trabalho. Nós somos voluntários do amor, né? Mas temos que estar preparados, vestir a nossa armadura, né, protetiva, para que nada ocorra com nós, né? A gente não sabe com quem vai lidar, né? A obsessão, como a gente já viu nas aulas anteriores, você pode encontrar pela frente um poderosíssimo mago. E aí, como lidar com ele, né? Então a gente tem que estar preparado, o ambiente tem que estar preparado, todas as casas firmadas, tudo preparado, tudo em harmonia, né? Um trabalho aberto específico para aquele ali, esse que a gente recomenda, né? Eu boto aqui bem negrito no livro, sem estarem feitas as firmezas, é uma forma de magia por meio da qual concentramos uma determinada força ou energia para que se alcance um objetivo específico. São geralmente bem simples de se montar, pois levam poucos elementos. Não é possível aplicar geometria sem fazer isso. Não é fazer uma oferenda, eu tenho que dar comida, não tem que fazer nada disso. Tem que acender uma velhinha, no máximo um copo com água. Abrir aquele portal, né? Pedir licença a Exu para trabalhar, pedir licença às almas da companhia, pedir a companhia dos caboclos, dos pretos velhos. Afinal, você está indo ao astral cuidar de alguém. Você não sabe o que você vai encontrar no astral. Daí a importância do preceito da geometria, né? De fazer a coisa direita. Não se faz geometria em consultório,
Não se faz. Não se faz geometria em centros que não tenha firmezas. A geometria é uma técnica recomendada para quem trabalha com banda. Tá legal? Ah, Osmar, pô, mas no meu centro não tem banda. Beleza. Vai lá no portão, bota uma velhinha, pede a companhia dos Exus, né, para te ajudar. Vai no outro canto do lado do seu centro, bota uma velhinha com um copo com água, pede a ajuda dos caboclos, né? Vai no outro canto, bota uma velhinha, pede ajuda das santas almas benditas. Tá? Você pode fazer. Você não precisa ter, congá. Não, não precisa ter, não. Desde que você faça com seriedade, respeito e amor. Tá bom? A segunda lei da geometria é a lei do acoplamento físico. Toda vez que for dado um comando para que o espírito de uma pessoa se desloca, se reentregue no corpo físico, o comando acompanhado também da contagem do malhete, dá-se-á de imediato o acoplamento no corpo físico. Entendeu? A primeira lei você desloca, a segunda lei você traz de volta. Você não pode fazer a geometria, deslocar todo mundo, vai lá, resolve tudo, acabou. Não, não. Tem que trazer todo mundo de volta. Tem todo o ritual também de fechamento, né? Então tá aqui, tá na segunda lei, que é a lei que a gente traz todo mundo de volta, vê se está tudo direitinho, se tudo foi feito direitinho, encerra o trabalho. Por que a contagem progressiva, Osmar? A contagem progressiva tem como objetivo reforçar a ideia do operador que há uma vontade firme em aglutinar a energia livre no espaço em obediência ao comando. A vontade de solucionar o problema pode trazer a sensação de progredir, de caminhar para frente, né? Enquanto a contagem regressiva, do contrário, fornece a sensação de necessariamente regredirmos, retrocedermos. Normalmente eu uso quando a gente faz o deslocamento astral de 1 a 7. Quando a gente faz o regresso de 7 a 1, eu faço a contagem ao contrário. Vamos todo mundo voltar em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pessoal? Sempre com o comando do malhete. Quando se deve repetir o comando, Osmar? Será que em algum momento do trabalho haverá necessidade de a gente repetir o comando? Sempre diante da suspeita de que alguém esteja mal acoplado. Ok? Você levou todo mundo para o astral, beleza, trabalhou, viu lá, capturou o obsessor, trouxe a mesa, conversou com o obsessor, convenceu ele, levou para o hospital, tratou, desfez a goécia, resgatou o desencarnado, enfim, resolveu tudo. Trouxe todo mundo de volta, mas você viu que o negócio não está bem. As pessoas não voltaram completamente, né? Ou um dos médios não voltou bem. Refaz o acoplamento de volta, ok, pessoal? Pode repetir, não tem problema. Tanto para ir quanto para vir, você pode repetir quantas vezes for necessária, tá bom? A terceira lei é a lei da ação à distância pelo espírito deslocado. É a lei das viagens ao astral. Toda vez que se ordenar um espírito médio deslocado em visita a um lugar distante, fazendo com que esse comando seja acompanhado de pulso através de pancadas com malhete em base apropriada, a contagem pausada, o espírito deslumbrado obedecerá a ordem, tá ok? Todo mundo obedece. Tem uma nota muito importante nesse capítulo. Essa lei é aplicada basicamente em sensitivos que conservam a evidência quando estão desdobrados. Cuidado com aqueles médios que, eu não vejo nada, eu apago. Não usa esse médium no teu trabalho. Se você apaga, não serve. Só serve pra gente quem não apaga, quem é sensitivo, tá bom? Técnica, ordena-se ao médium deslocar de uma visita a determinado local. Por exemplo, eu posso desdobrar a mesa toda de geometria e pedir que eles visitem um determinado endereço. A casa do nosso paciente, por exemplo. Pessoal, rua tal, número tal, vamos todos lá. E lá ver o que está acontecendo. Pessoal, lá em casa tem muito barulho, lá em casa tem muita confusão. Eu posso deslocar a equipe toda e verificar se tem algum problema na sua casa. O que é possível, Osmar, o médium fazer deslocado? Gente, essas perguntas estão todas no livro com resposta, tá bom? Deslocar-se, o que é possível fazer ao médium, o que é possível ao médium fazer quando está deslocado? Deslocar-se a lugares distantes e de lá descrever o que está acontecendo. Então o médium vai e descreve tudo que ele está vendo para a gente, tá bom? E a partir daí a gente toma as iniciativas para desfazer tudo aquilo. O médium não vidente passa a ver se deslocado? Se for vidente, quando deslocado, continuará a ser vidente. Caso contrário, nem sempre conseguirá descrever quadros vivenciados quando deslocado, embora obedeça aos comandos geométricos. É o que eu falei ainda há pouco. Osmar, o médium que não é vidente, eu posso utilizar ele na mesa? Pode.
pode ser que você desenvolva mediunidade de evidência no médium, uma mediunidade adormecida, por exemplo, né? Mas não necessariamente todos os médiuns têm que ver alguma coisa. Às vezes eu abro a mesa com 6, 7 ou 7 companheiros e apenas 3 ou 4 relatam que estão vendo. 2 ou 3 não veem nada. Não está vendo nada? Não estou vendo nada. Não é obrigado o médium a ver, tá bom? Qual é a importância da clarividência nessa lei? O fenômeno o fornecimento de informações durante o atendimento, facilitando a aplicação dos acessórios técnicos diamétricos à disposição do operador. Então, quanto mais a pessoa vê, mais fácil é para a gente resolver, ok? Quarta lei, lei da invocação dos guardiões, do orixá responsável. Isso é muito importante na geometria. Não vá fazer geometria sem a companhia dos guias de trabalho da Umbanda, sem o seu mentor espiritual ou sem os guias espirituais, ok? Para que o trabalho da geometria se inicie e possa ser realizado, é necessária a presença dos guardiões. A geometria é uma técnica que só pode ser realizada após a convocação e a confirmação da presença dos enviados dos orixás, para o acompanhamento e a segurança de todos os envolvidos na tarefa caridosa. Não se pode iniciar um atendimento diamétrico sem a presença desses amigos espirituais. Pode ser caboclos, preto velhos e todo e qualquer mensageiro das linhas de trabalho da Umbanda, autorizados por seus respectivos orixás, tá bom? A técnica, inicialmente, é necessário que todas as firmezas estejam, já falei isso, tem que firmar a trunqueira, tem que firmar as casas, a casa de Preto Velho, a casa de Exu, a casa de Umuru, as casas que você tiver aí no seu terreiro. Os mais não tem terreiro. Vai do lado de fora, chama Exu, pede licença, pede a companhia. Vai no outro canto do terreno, bota o tavero, pede a companhia dos Preto Velho, ok? É importante que ter conhecimento suficiente para que os campos de força sejam ativados, tá bom, pessoal? Tá? Para que servem as firmezas, Osmar? Para proteger o ambiente de trabalho e para a contenção dos espíritos rebeldes. No primeiro caso, pede-se aos guardiões a proteção do ambiente para início do trabalho. No segundo caso, a contenção é feita somente para a remoção da entidade do local de tratamento. Por exemplo, capturamos um mago, 50 magos. Capturamos 50 obsessores que estavam na vida do paciente. Como é que a gente vai levar 50 espíritos para o mundo espiritual? Aí a gente invoca esses amigos que estão ao nosso redor para nos auxiliar, pessoal, para ajudar a gente a levar esses espíritos até o Hospital Amor e Caridade, e esses amigos vão ajudar, tá bom? O que é o malhete? O malhete é uma evolução do malho, utilizada por juízes para demonstrar o poder do magistrado, tá vendo, gente? Por que a gente usa malhete? Porque o malhete é poderoso. O malhete sentencia, ok? Os juízes usam o martelo para pedir ordem na sessão ou para dar o veredicto final de um julgamento. Elemento do orixá Xangô, Xangô, Senhor da Justiça, orixá da lei. Para a realização da sessão de geometria, recomendamos invocar o orixá Xangô, tá bom? A invocação pode ser feita através de suaves pancadas com malhete sobre a base apropriada, ok? Legal, né? Quinta lei, lei da revitalização dos médios. Lembra que a gente estudou os chakras na aula 4? Aí, ó, a importância agora de eu revitalizar o médium. O médium não voltou bem. Como é que eu faço, né? Simplesmente eu dou um passe no médium. Reenergizo os chakras dele e ele volta, tá bom? Sexta lei, lei da condução do espírito deslocado de paciente encarnado para os planos mais altos do hospital do astral. Espíritos deslocados de pacientes encarnados somente poderão subir aos planos superiores do astral se tiverem livre de peias magnéticas. Ok? Entenderam? Então, eu desloco o paciente, eu limpo todo o paciente e conduzo ele lá para o hospital espiritual para ser tratado. Porque não é simplesmente tirar o obsessor. O obsessor normalmente ele está numa região do teu paciente. Você precisa recuperar o paciente também. Então você leva o paciente para o hospital astral, trata dele também e depois trata ele. Essa lei está bem explicadinha aí no livro, tá bom, pessoal?
Vamos, mas o que? Deixa eu ver. Para a sétima lei, última lei, né? Lei da ação dos espíritos desencarnados que são socorridos aos pacientes deslocados. Lei da ação dos espíritos desencarnados que são socorristas aos pacientes deslocados. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos. Quem sou eu para tratar de um enfermo? Né? Quem somos nós? Eu sou médico, nunca estudei enfermagem, tenho pavor de ferida e não consigo ver sangue. Né? Como é que eu vou tratar um paciente? Né? Eu preciso dos socorristas do plano espiritual. Então, espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos, caso eles estejam deslocados ao astral, pois encontram-se na mesma dimensão espacial. Uma coisa é eu pedir a um médico do plano espiritual para tratar um paciente lá no Hospital Amor e Caridade. Outra coisa é eu deslocar esse paciente e levar ele ao hospital espiritual. Então, quando eu levo o paciente ao hospital espiritual, o paciente está na mesma dimensão daquele médico. Fica muito mais fácil para ele tratar o paciente. Tá legal? Então, essa é a sétima lei. Tá bem explicadinha aqui. Tem até um artigo legal. Como a maioria das doenças, talvez 80% delas, começa no corpo astral, é possível imaginar a extensão da aplicação da diametria, especialmente no campo das doenças mentais. Nessas, a terapêutica é grandemente facilitada, pois são viabilizados o tratamento e afastamento dos obsessores, causa mais frequente das psicopatias. Bom, por que, Nilsmar, o deslocamento ao astral facilita o trabalho dos socorristas desencarnados? Pois dessa forma, os pacientes e os socorristas estão ambos em condição de espírito. Gente, a técnica é maravilhosa. Tá bom? Oitava lei. A sétima não é a última, tá bom? Oitava lei. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium e com os outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente foram enviados, tá bom? Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médios ou entre espíritos desencarnados, tá bom? Tudo bem, é muito fácil de utilizar essa técnica também nessa oitava lei, tá bom? Vamos lá, mas o que tem aqui? Nona lei, pessoal, vamos lá. Lei do deslocamento de um espírito no espaço e no tempo. Olha, essa lei é maravilhosa. Vocês têm que estudar ela bastante, tá bom? Mas como é que é isso? Eu posso capturar um obsessor e ele muito rebelde, não quer aceitar a nossa ajuda, não quer de forma nenhuma que a gente... Quando você não consegue convencer o obsessor a parar de obsidiar aquele paciente, o que você faz? Você desloca o obsessor ao tempo dele, ao fato que criou aquele processo obsessivo. Exemplo, fulano matou Bertano há 5 vidas atrás. E durante essas 5 vidas, eles vêm se perseguindo. O que eu faço? Eu estou aqui com fulano e fulano não se convence. Os meus argumentos não conseguem convencer aquele espírito a deixar aquele processo obsessivo. Então, o que eu faço? Eu desloco eles dois, o meu paciente que está sentado ali e o obsessor, ao fato, à encarnação que ocorreu, a origem de toda aquela obsessão. E ali eu mostro para os dois que eles estão equivocados. 99% das vezes que você faz isso, a obsessão termina. Porque eles se perdoam lá na origem do fato. O mesmo ocorre quando você captura um mago e o mago, você não consegue, através dos argumentos, através do evangelho e do amor, convencer esse obsessor a deixar a obsessão. Você volta com o obsessor, desdobra ele até, ou desloca ele, né, até a iniciação dele na magia, desfaz a iniciação da magia dele, traz ele de volta. Ele volta o quê? Ele volta um espírito normal, sem nenhum conhecimento de magia. Você apagou aquele fato que aconteceu lá. Então a nona lei é uma lei que é maravilhosa. Então é a lei que eu uso muito lá na técnica da diametria, tá bom? Tá com o livro aí, agora você degusta isso aí
bastante. 10ª lei, lei da dissociação de espaço e tempo, ok? Muito maravilhosas, você vai entender bem o que é isso, você pode ir a vários lugares, a vários tempos, e através do trabalho de espaço e tempo, você resolver muitas questões de obsessão. 11ª lei, lei da ação telúrica sobre os espíritos desencarnados que evitam a reencarnação. Existem espíritos que aprendem a burlar a reencarnação, ok? Essa lei fala sobre isso. Existe uma técnica apropriada na diametria que você consegue ajudar esse irmão a compreender da necessidade dele de reencarnar para purgar tudo aquilo que ele necessita para evoluir. Como você vai convencer o espírito a eu vou reencarnar porque eu preciso reencarnar, tá bom? 12ª lei, lei do choque do tempo. Toda vez que levarmos ao passado um espírito desencarnado, incorporado em um médium, esse ficará sujeito a outra equação de tempo. Nessa situação, é cessado o desenrolar da sequência do tempo, tal como o conhecemos, ficando o fenômeno temporal atual presente, sobreposto ao passado. O deslocamento cria uma tensão de energia potencial entre a situação presente e o deslocamento para o passado. Enquanto o espírito permanece incorporado ao médium, nada lhe acontecerá. Apenas passará a viver e a vislumbrar uma nova situação ambiental, a qual lhe for imposta. No entanto, se for desligado bruscamente do médium, ele sairá do campo de proteção do mediador e ficará como se estivesse solto em outra dimensão. Essa lei ela é muito importante para nós que estamos operando o trabalho. Como a diametria é uma técnica de ajuda, de amor a todos os envolvidos, é importante que nós, ao desligar, a devolver ao mundo espiritual aquele espírito que a gente trouxe à mesa, a gente tenha esse cuidado. Não pode sair bruscamente, não pode entregar ele bruscamente. Como você fez um processo para buscar o espírito, você tem que fazer um processo para devolvê-lo, porque nós estamos em tempos diferentes, tá? Então estude bem isso, tá? Que é muito importante para a segurança do médium, segurança da diametria e segurança de todos os envolvidos, inclusive os nossos irmãozinhos que são trazidos à mesa, ok? 13ª lei, lei da influência de espíritos desencarnados em sofrimento que ainda vivem no passado, sob o presente do doente obsidiado. Então aqui, tudo aquilo que a gente estudou lá em tipos de ação obsessiva, começa a se encaixar aqui nas leis, tá vendo? Quando houver espíritos em sofrimento no passado de um obsidiado, tratamentos de desobsessão não alcançarão pleno êxito, continuando o enfermo, encarnado, com períodos de melhora, seguidos por outros de profunda depressão ou de agitação psicomotora. Em primeiro lugar, procede-se o atendimento dos obsessores que se encontram em volta do paciente, retirando-os para instâncias do astral especializadas no trabalho de tais casos. Não devemos esquecer nunca que o obsessor ou qualquer sofredor só é atendido uma única vez. Se o tratamento for bem feito, com assistência espiritual devida, todos os envolvidos e todos os espíritos malfazejos serão retirados definitivamente num único contato, tá bom? Então é muito importante estudar a técnica. Deixar o obsessor solto após um breve esclarecimento, como a gente vê na maioria dos centros que fazem aí, traz o obsessor à mesa, meu filho, olha a luz, vai para o caminho do bem. Não tem resultado, tá ok? É um erro. Não é com um simples diálogo de alguns minutos que se demovem perseguidores renitentes. Reafirmo
esse procedimento clássico torna o trabalho moroso e até prejudicial. A remoção de todos esses seres pode ser feita em algumas sessões, tá? Se depois o doente não apresentar melhoras definitivas, devemos dar início ao estudo de suas encarnações anteriores. Para tanto, devemos abrir a frequência dessas encarnações. Então, ou seja, é um trabalho minucioso. Não é uma sessão que vai resolver teu paciente, não, gente. Tá? A geometria ensina isso. Tá? Dependendo do caso, dependendo do estado, dependendo do tipo, dependendo da qualidade, dependendo da ação obsessiva, cada caso é um caso e tem que ser tratado de uma forma. Então, é importante que você que está fazendo o curso tenha um livro, porque eu estou esmiuçando. Não dá para ler tudo, são mais de quase 300 páginas. O curso ficaria um negócio que ninguém levaria de até o final. Tá? Então é importante entender isso. Lá quando eu falei de tipo de obsessão, depois eu falei de tipos de ação obsessiva, agora eu estou ensinando como você lida, como é que você trata esses tipos de ação obsessiva. Aqui no livro tem tudo prontinho, tá? Então é importante, não, já vou fazer geometria. Não. Calma, é importante que você, após compreender os tipos de obsessão, você conheça os tipos de ação obsessiva e depois você vá para o deslocamento ao astral, que é esse capítulo, aula 5, e tudo que acontece no processo desobsessivo é no astral. Todo paciente que sofre obsessão, ele tem que ser tratado no astral, tá bom? Tratar no físico não resolve. Tratar no físico é paliativo. Ah, vou dar um banho de carrego. Beleza, vai funcionar um período, daqui a pouco volta tudo de novo. Ah, vou fazer um trabalho para desmanchar. Beleza, daqui a pouco volta tudo de novo. Se você não desmanchar no astral, não vai funcionar, ok? Então fica aqui a aula 5, vamos para a aula 6. Técnicas de geometria, primeira parte. Até lá, enquanto você lá. Tchauzinho.